Mateus 16, 21 a 27. A palavra diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Até aqui. Santo Deus, querido Pai, nessa hora, Senhor, pedimos mais uma vez, Senhor, pela Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ensina-nos, Senhor, um assunto tão precioso desse, Senhor. Um assunto tão profundo da palavra, Senhor. Deus, declaramos a nossa incapacidade, Pai, de falar e de ouvir a Tua palavra, Senhor. Somente pelo Teu Espírito é que temos acesso às coisas celestiais, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama o Teu Espírito nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor. Precisamos muito da Tua direção, da Tua instrução, Pai. Sem Ti, nada podemos fazer, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Fala conosco, Senhor. Fica conosco, Pai. Insiste conosco mais um pouquinho, Senhor. Precisamos muito de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós já oramos e já agradecemos, confiando que o Senhor cumprirá o que o Senhor prometeu, que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Guarda-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Amados, essa palavra é muito importante, né? Eu já falei algumas coisas desse assunto em outras oportunidades, né? Eu já tenho falado sobre isso. Porém, hoje eu pretendo, pela graça do Senhor, trazer uma palavra especificamente sobre a questão de perder a alma, de perder para ganhar. O tema hoje é perder para ganhar. Amém? O reino dos céus é assim, irmãos, é perder para ganhar. É negar-se a si mesmo para achar, né? Para encontrar. É necessário, irmãos, que passemos por esse ensino do Senhor, que é um ensino, a primeiro momento, teórico aqui na palavra, né? Teórico que eu quero dizer assim, de leitura, né? Mas esse ensino também é diário. Em Lucas diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Ele acrescenta esse a cada dia. Tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor aqui estava claramente anunciando a sua morte. Claramente dizendo para onde ele ia. E o local que ele ia era a cruz do Calvário. O Senhor estava indo para a cruz do Calvário. E a repreensão que ele faz em Pedro é muito severa, né? Nós lemos agora há pouco que Pedro falou assim: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. As coisas não são assim, Senhor. Não são assim. Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Que ele estava querendo dizer assim, para o Senhor: olha, não é necessário morrer. Não é necessário entregar a sua vida. Não é necessário ir até o fim. Mas Jesus repreende e ele fala assim:
afasta de mim, Satanás. Você não conhece das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. As coisas dos homens. O homem tem um amor grande por si mesmo. O homem consegue, a pessoa que mais o homem ama é a si mesmo. Talvez a única. Muitas pessoas só amam a si mesmo, né? Só amam a sua própria vida, só amam a sua própria alma, amam a si mesmo. Esse é o engano de Satanás, amar a si mesmo, em detrimento de amar a Deus e a vontade de Deus. Irmãos, Pedro tinha acabado de falar, se a gente ler um pouquinho antes, não vamos ler, mas os irmãos conhecem o texto. Se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai descobrir que Pedro tinha acabado de fazer uma confissão maravilhosa. Jesus pergunta assim, olha, quem dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, né? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro confessou ali? Olha que confissão maravilhosa, irmão. Que confissão. O mesmo Pedro que tinha acabado de falar isso, falou aquela outra frase que nós lemos aí. Tem compaixão de ti mesmo. O mesmo Pedro, irmão. Não é outra pessoa. O que aconteceu aí? Em pouco tempo, talvez poucos minutos ali, né? O que aconteceu? Pedro estava sintonizado na rádio do Espírito. De repente ele sintoniza uma outra rádio, que é a rádio de Satanás. Que estranho isso, né? Aí o próprio Jesus fala assim, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Meu Pai que te revelou essa verdade. Que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, o Filho prometido, o Filho enviado ao mundo. Aleluia. Mas então o que aconteceu? O que Pedro confessou ali primeiro, né? Vamos falar assim. Ele confessou a filiação de Jesus, né? Jesus não era apenas um enviado de Deus, mas o Filho do próprio Deus. Ou seja, de mesma natureza, natureza divina. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Irmãos, isso é muito sério, né? Ele reconhece a origem e a filiação de Jesus. A origem que ele procede do Pai, não que ele foi criado. Jesus nunca foi criado, mas ele procede do Pai. É o princípio de geração eterna. Nós já falamos isso em outra oportunidade, né? Ele é eternamente gerado do Pai. Gerado do Pai. E o Pai, ao gerar o Filho em si mesmo, né? Em si mesmo, ao gerar ele, a imagem de si mesmo. Ele produz a imagem de si mesmo no Filho. E ele se reconhece no Filho. Este é meu Filho amado. Nele eu me comprazo. Assim disse o Pai sobre o Filho. Aleluia. Aleluia. Que verdades maravilhosas que Pedro estava proclamando ali de sua própria boca, por revelação divina. Porém, agora ele falou algo que desviou. Ele se perdeu na curva. Talvez ele tenha se empolgado, né? Mas não, irmão, não é isso. Ele não se empolgou. O problema de Pedro é o problema que todos nós temos, irmão. Todos nós temos. Pedro não é exclusivo nesse problema aí. Todos nós temos. Os outros discípulos só não falaram porque não era tão, vamos dizer assim, afoito que nem Pedro, né? Pedro se precipitava e falava primeiro, né? Muitas vezes algumas vezes ele acertou, mas outras ele errou também. E essa foi uma vez que ele errou, né? E ele se apressou em dizer para o Senhor, tem compaixão de ti mesmo, né? E Pedro, ele estava, na verdade, era com medo dele morrer, não de Jesus. Ele estava querendo ganhar a sua vida, ou seja, preservar a sua vida. É isso que Pedro estava. Ele falou assim, se Jesus for para Jerusalém, nós vamos ter que ir com ele. E se a gente voltar lá, eles vão prender Jesus e vão prender a gente também. E se crucificarem Jesus, vão crucificar a gente também. Era essa a preocupação de Pedro. Por isso que Jesus fala assim, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ou seja, você estava preocupado consigo mesmo, Pedro. Esse é o problema. Tá vendo, irmãos? Esse é um grande engano, irmãos. Um grande engano. O Senhor fala assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontrará. Né? Negue-se a si mesmo. Essa palavra a si mesmo, ou a sua vida nesse contexto, é alma. É alma. O texto que nós acabamos de ler, deixa eu pegar de novo aqui.
Ó. No 25, no verso 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Essa palavra vida, ora ela é traduzida como, no grego, tá? Estou falando do grego agora. No grego, essa palavra nesse local aqui, vida, é alma. É psique. Psique, do grego psique. Nós vamos falar um pouquinho disso. Tá? Então, a hora que ela é traduzida, no verso 26, ela já é traduzida como alma. Mas é a mesma palavra. Né? Eu tenho aqui o dicionário Strong aqui, e é claro isso, é a mesma palavra, é psique. Aquele que quiser perder a sua psique. Né? E no 26 diz assim: que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua psique. Amém? A sua alma. Mas por que o tradutor traduziu como vida aqui? Qual que foi o intuito? O tradutor ele teve uma má intenção aqui em traduzir diferente? Não. Não tem. Não está errada a tradução. Ele só quis concordar. Como o assunto ali era entregar a sua vida lá em Jerusalém, então ele falou assim: quem não perder a sua vida, né? Que está no contexto, está certo, não está errado. Tá? Porém, o entendimento é um pouco mais amplo que isso. Não é simplesmente entregar a sua vida física, mas entregar toda a sua psique, toda a sua alma ao Senhor. Mas para a gente entender aqui, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu sempre falo disso, mas hoje nós vamos aprofundar mais nos termos aqui. É importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. Talvez não seja uma pregação eloquente, animadora, super, né? Mas, irmãos, esse assunto é muito importante. É importante entender isso. Se você entender isso, muitos textos do Novo Testamento vão se abrir para você. Você vai ler outros textos e vai começar a ter mais clareza. Você vai ter uma compreensão um pouco mais ampla. Amém? Então, afinal de contas, o que é alma? Né? Existem muitos seminários teológicos que ensinam que alma e espírito é a mesma coisa. Que o homem é dicotômico. Espírito e corpo. Ou seja, alma e corpo seria a mesma coisa, né? Eu respeito meus irmãos e digo para você, se você pensa assim, não tem problema, irmãos. Não tem problema. O problema maior não é perder a salvação, não é isso, não tem nada a ver com isso. A questão é que se você não entender que o homem é dividido em 3 partes, espírito, alma e corpo, o que acontece? Você vai ter uma compreensão mais limitada da palavra. Né? Alguns textos não vão ser claros para você. Você não vai entender o ensino com mais profundidade aqui sobre isso que nós estamos falando, sobre perder e ganhar a alma, por exemplo, né? Que é chave nas Escrituras, é assunto principal de Jesus aqui, é um dos assuntos principais do Evangelho de Mateus. O Senhor está falando disso o tempo todo em Mateus. Então vamos lá. O que é então... o homem, como eu falei para vocês, é dividido em espírito, alma e corpo. Eu inventei isso? Algum irmão da história da igreja inventou isso? Está na palavra, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. Se você quiser abrir lá, deixa marcado o capítulo 16 de Mateus. Eu já falei disso, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Está escrito aí? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então, espírito, alma e corpo. Claro, a palavra de Deus está clara aí. Né? A palavra espírito no grego é pneuma. Pneuma. Pneuma vem de sopro. Quando Deus cria o homem, Ele sopra nas narinas do homem. Ou seja, Ele sopra o espírito no homem. E esse espírito não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. Deus cria um espírito para o homem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, em realidade, na realidade do espírito. Você só pode adorar, eu só posso adorar a Deus na realidade do espírito. Espírito com espírito. Amém? Deus é espírito, seus adoradores adorem em espírito. Então, para Deus ser adorado em espírito, é necessário que o homem tenha um espírito. O homem tem o seu espírito. Então, a função do espírito é
Ele é um compartimento do Espírito de Deus. Ele foi criado para essa finalidade, para receber o Espírito de Deus. Então nós servimos a Deus nesse compartimento, no Espírito. Amém? O Espírito tem 3 funções. 3 funções do Espírito, o nosso Espírito tem. A comunhão com Deus, a consciência e a intuição. Quando tem algo errado na sua vida e na nossa vida, o Senhor fala onde? Na consciência. O Senhor vem e liga uma campainha. No Espírito isso, irmão. Está acima do meu pensamento. Isso é no Espírito. Você não entende por quê, mas você fala, está errado isso aí. Não é assim que funciona? Você vai botar a mão e fala, não está certo isso aí não. Você nem sabe por que naquele momento. Você ainda nem pensou, você não raciocinou ainda por que está errado. Mas o Espírito te avisou. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então essa é uma das funções do Espírito. Outra função é a intuição. Agora, e o Espírito, em Provérbios, não precisa abrir, tá? Eu vou ler rapidinho. Provérbios, no capítulo 20, 27, diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, pense naquela lâmpada. Pode ser uma lâmpada, aquela lâmpada antiga, né, que tem um filamento, mas aqui ele está usando aquela lâmpada, aquela lamparina, né, que tem um óleo dentro, né, assim, essa era a figura que ele está usando aqui. E daí vem a chama, né, mas o compartimento, a lamparina, né, ou a lâmpada normal, assim, é o invólucro, é o nosso espírito. E aquela luz, aquele óleo que produz é o Espírito de Deus. E aquele fogo, aquela chama é o Espírito de Deus em nós, vivendo em nós. O que difere um crente e um não crente? Uma pessoa que não conhece o Senhor, que não entregou sua vida para o Senhor, que não se arrependeu dos pecados. Qual a diferença? A diferença é simplesmente que o homem que crê o Senhor tem essa chama acesa, essa luz acesa dentro dele, que é o Espírito de Deus. E o homem que não crê, a sua lâmpada está apagada. É só isso, irmão. Basicamente é isso. Que, aliás, faz toda a diferença. Né? Ter ou não ter o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, mas o homem que não conhece o Senhor tem o Espírito, porém está morto. É o que Jesus falou. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Ou seja, o seu espírito já está morto dentro dele. Ele é um zumbi e não sabe, ele está andando, mas ele está morto já. O que ele precisa fazer é reviver em Cristo, é ressuscitar com Cristo. Mas morto, ele já está. Ele já é um zumbi, ele já está condenado. Ele já tem uma sentença sobre a sua cabeça. Amém? Mas eu vou ler aqui, mas não precisa abrir, tá? Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então essa ideia é espírito com espírito. Tá vendo, irmão? As coisas bem separadas, bem entendíveis. Porém, o que é alma? O que é alma, então? Um assunto tão importante, irmão. Alma, a palavra em grego é psique, como eu disse, né? Só por curiosidade, mas é importante, isso aqui vai aumentar o nosso entendimento. Eu fui pesquisar, algum tempo atrás, não simplesmente a tradução de psique, olhar lá no dicionário o que significa psique, mas a origem das palavras. Isso é chamado de etimologia. De onde vem a origem das palavras? Isso é muito importante, irmãos. Entender a etimologia de algumas palavras da Bíblia. Né? Psique era uma palavra que era um nome, na verdade, de uma deusa grega. Sabiam disso? Deusa Psique. Deusa Psique. Olha só o que eu descobri. Essa deusa, ela representa a personificação da alma. Tá vendo? Ou seja, quem você é, a personalidade. Psique teve um encontro com Eros, que era outro deus grego, né? Eros, o deus da carnalidade, ou seja, o deus da fertilidade, o deus da... Estou falando tudo isso na mitologia, tá bom, irmãos? É só um parênteses aqui o que a gente está falando. Nós não podemos esquecer que o Novo Testamento foi escrito em grego, então essas palavras, elas estão nesse contexto, tá bom? Claro que tem um contexto hebraico também, nós estamos falando da Judéia, mas tem o contexto da própria língua, tá certo? É importante, as pessoas que estavam lendo isso em grego tinham esse entendimento, tá? Então é importante nós termos também do que está sendo tratado aqui.
E Eros era o deus da carnalidade, ou seja, aquele amor eros, o amor erótico, tá certo? Então olha só que coisa, psique, que é a personalidade, se junta com a carnalidade, ou seja, a alma inclinada para a carne, olha só, irmãos. Aí gera um filho. Gera um filho. Sabe como é que é o nome do filho dele aqui? Edonis. Edonis. Já ouviu essa palavra? Edonis? Edonita? Né? Edonis é o deus do prazer. Tá vendo? Quando a carnalidade, quando a inclinação da alma se inclina para a carnalidade, se volta para os prazeres. O produto é os prazeres, tá vendo, irmão? Muito claro. Né? Muito claro. Então o assunto da alma, irmãos, aqui é o quê? É a sua personalidade, é quem você é. Ou seja, falar a palavra da moda agora, né? Sua identidade. Né? Essa tem sido a palavra da moda. Vocês vão ouvir muito essa palavra aí. Em filmes modernos, identidade. E justamente esses filmes têm pregado que você tem que descobrir a sua identidade. Você tem que saber quem você é em Deus. E a palavra de Deus nos ensina exatamente ao contrário. Você não tem que descobrir quem você é, Deus. Você tem que negar quem você é para Deus. E daí, dessa maneira, fazendo isso, no final você vai ganhar a sua vida. Ou seja, você vai ganhar a sua alma. O Senhor vai te devolver a sua alma, só que a sua alma transformada. A sua alma que foi tratada, que passou pelo deserto, que passou pelas provas, que passou pela luta, que passou pela renúncia, que foi à cruz. Entende? Que não amou a si mesmo. E daí o Senhor te devolve a sua alma, só que tratada, com plena condição, aí sim, de conhecer o bem e o mal. Tá vendo, irmãos? Você sabe qual foi o grande erro de Adão? Eu já falei isso. Adão e Eva, sabe qual foi o grande erro deles lá no jardim no jardim, no paraíso, do jardim do Éden, desculpa, fugiu a palavra. No jardim do Éden, eles tinham à disposição 2 árvores. Tinham outras, mas Deus estava ensinando para nós ali 2 árvores. Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eles tinham que comer do fruto da árvore da vida e não do fruto do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, não parece estranho isso? Será que a gente não tem que conhecer o bem para rejeitar o mal? Não parece mais lógico? Pela lógica, se você for pelo ensinamento grego aqui, seguindo Aristóteles, seguindo os filósofos, né? Você vai entender que você precisa conhecer o bem. Conhecendo o bem, você pode escolher entre o bem e o mal, você vai rejeitar o mal. Mas não é assim que funciona, irmãos. O homem pensa que pode conhecer o bem e rejeitar o mal por si mesmo. Ele pensa que pode fazer isso. Mas ele não pode. Mesmo o homem que não tinha caído como Adão. O erro dele foi ter comido primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal e não ter comido da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Ele tinha que ter se alimentado da vida. Aí depois que ele se alimentasse da vida, mais para frente o Senhor iria falar assim, bom, agora você está apto para comer do conhecimento do bem e do mal. Tá vendo? Mas o Senhor não impediu Adão, o Senhor não colocou uma cerca em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor estava testando Adão, para ver se Adão tinha o seu prazer, a sua alma, a sua psique em Deus, na vida de Deus. E não na vida de si mesmo, não confiando em si mesmo. E Adão foi reprovado nisso. E desde então, irmãos, a nossa inclinação natural tem sido essa. Buscar o conhecimento. Mesmo, muitas vezes, até, irmãos, olha o que eu vou dizer, até conhecimento bíblico. Às vezes a gente até pode cair no erro, irmãos, de estar estudando a Bíblia e falar assim, Deus, que palavra maravilhosa, mas fica olhando aí que eu vou aqui me virar aqui. Não, irmãos. Não, irmãos, nós precisamos do suprimento de vida. Suprimento de vida. E essa vida que eu estou falando agora não é psique, é zoé. É a vida de Deus. É a vida dele na nossa vida. Ganhando a nossa vida, a nossa alma. Aleluia.
Aleluia. Então, agora voltando aqui ao texto principal, irmãos. A gente já fez esse parênteses, né, falando um pouco do espírito e alma, a diferença, e falamos um pouco sobre a etimologia da palavra psique. Vamos voltar então no texto aqui. Como eu dizia antes, Pedro estava amando a si mesmo, a sua própria alma, né? Amando a si mesmo. Sempre que você lê esse termo no Novo Testamento, si mesmo, entenda alma, entenda amando a si mesmo, o seu eu, o seu ego. Entende? Por isso que Pedro fala assim para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Que ele está falando assim: Senhor, tem compaixão da sua própria alma. Guarda a sua alma. Retenha a sua alma. Irmãos, a alma do Senhor Jesus, ela não só era, ela é santa. E ela já era santa ali. O Senhor Jesus, ele se permitiu ser aperfeiçoado como nós também estamos sendo aperfeiçoados. Ele se permitiu colocar no mesmo caminho, nesse caminho de progresso, de crescer em graça e conhecimento do Senhor, como diz a Escritura. Ele se permitiu. Não que ele precisasse, irmão. Ele é Deus. Deus não precisa de nada. Mas ele se permitiu por amor a nós, por nós estarmos nele. Nós podemos ter a nossa alma também ganha dessa mesma maneira. Aí Jesus no Getsêmani, ele estava angustiado. Lá no Getsêmani. E daí ele ora ao Pai assim, diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, livra a minha alma, se possível, Pai. Era a alma humana de Jesus, agoniando dentro dele. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o seu eu, o seu ego, que é humano, não que tivesse pecado em Jesus, mas o lado humano de Jesus era fraco. Ele se permitiu ser fraco. Ele se fez fraco por nós. Amém? Ele se fez fraqueza. Então aquela fraqueza estava gemendo naquele momento e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se tiver uma outra maneira, Senhor, que passa de mim esse cálice. Mas aí Jesus, no Espírito, ele fala: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A tua vontade. Ou seja, a mente do Pai sobrepondo a mente do Filho. Compreende isso, irmãos? Se o próprio Filho de Deus experimentou isso, irmãos, quem somos nós para rejeitar? Quem somos nós? Precisamos urgentemente da mente de Cristo impressa na nossa mente, na nossa psique, no nosso eu. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Assim ensina o apóstolo Paulo. Ele experimentou dessa realidade, da mente de Cristo impressa na mente dele, ganhando a sua alma. Irmãos, como isso é importante, irmãos. Como isso é importante. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Já comecei a falar sobre a questão do que tem sido pregado sobre identidade. Irmãos, eu estou falando de algo muito mais profundo do que simplesmente falar sobre esse assunto modinha da identidade, mas eu vou usar esse exemplo, tá? Para os irmãos entenderem claramente o engano disso aí. Por que eu sou tão contra isso? Essa pregação com esse nome identidade, né? Irmãos, eu já vi dezenas de pregadores, um vai na onda do outro, pregando sobre identidade, quem é você em Cristo, tem filmes sobre isso, né? Tem pregadores, coaching, estão falando em coaches, avivamentos fabricados, né? Um tal de Vitor Azevedo, David Leonardo, Dunamis, Tel Hayashi, e assim vai, é uma onda. Não aguentei, eu falei o nome deles. Para ficar bem claro mesmo do que eu estou falando. E qual é o problema disso, irmãos? É o que nós acabamos de dizer. Eles estão simplesmente ensinando algo que Jesus falou contra. Jesus falou que isso é obra do diabo. Cogita das coisas, não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas do homem, diabo. É um ensino satânico. O humanismo é satanismo. É só isso.
Que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que importa ganhar a si mesmo, guardar a sua vida, preservar a sua vida? Eu vou mostrar apenas mais um texto aqui, bem rapidinho para os irmãos, e daí já podemos encerrar. Uma das tentações de Jesus no deserto. Eu vou ler aqui, não precisa dos irmãos abrir não. Olha só, em Mateus 4, versículo 8 e 9 diz assim. Jesus sendo tentado 3 vezes pelo diabo, tá? 3 vezes. Novamente transportou o diabo a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. O diabo pegou Jesus e colocou num lugar muito alto, onde dava para ver todos os reinos do planeta Terra. E dava para ver tudo ali, da época, né? Ele viu todos os reinos, impérios, Império Romano, tudo. Toda aquela glória, aquele esplendor do Império Romano, né? Mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Irmãos, vamos pontuar aqui. Quando aconteceu isso? Jesus foi para o deserto, ele passou 40 dias no deserto antes de pregar uma palavra. Ele não começou o ministério público dele sem passar pelo deserto. Então ele teve que passar pelo deserto. No fim do deserto ele teve que ser provado. Ele jejuou, passou fome, passou sede, foi provado, foi tentado, e só depois disso, de tentado e aprovado, ele começou o ministério público dele. E depois disso ele passou 3 anos e meio na terra, pregando, ensinando o evangelho, sendo perseguido, quase sendo apedrejado, até chegar à cruz, e todos os irmãos sabem o que aconteceu. A cruz, a morte e depois a ressurreição do Senhor. Mas o que o diabo ofereceu para Jesus? Um atalho. O diabo falou assim para ele, é como se o diabo estivesse falando assim, olha, você pode ganhar a sua alma agora, você pode preservar a sua vida, você não precisa passar por todo o sofrimento para herdar o reino. Entende, irmãos? Vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que Jesus precisa de salvação, não é isso, irmão? Por favor, não entendam mal. Jesus não precisa de salvação. Nós é que precisamos de salvação, amém? Amém. Nós é que precisamos. Mas Jesus trilhou esse caminho por nós, irmãos. Ele passou por isso. Jesus sempre foi rei, sempre foi rei. De eternidade a eternidade é o reino de Deus. Jesus é Deus. Então Jesus sempre foi rei. Porém, em um período do tempo, ele se desfez da sua realeza. Ele se tornou servo por amor de nós, por amor do seu Pai, por obediência ao seu Pai. Ele se fez servo. Se fez homem, depois se fez servo, e depois se fez o mais humilde dos homens. Aleluia. Esse é o nosso Senhor, irmão. Ele estava indo para um caminho contrário de Satanás. Satanás queria subir e Jesus estava descendo. Jesus estava se humilhando. Jesus estava se rebaixando. Tá vendo? Satanás vai falar que você tem que subir, que você tem que ser alguém, que você tem que querer alguma coisa, que você tem que descobrir sua identidade, que Deus olha para você e valoriza, fala, nossa, que coisa maravilhosa, o que seria do meu reino sem esse filho? Como se Deus precisasse de alguma coisa. Irmãos, eu não estou menosprezando ninguém aqui, não estou menosprezando ninguém, mas essa é a realidade, irmão. Nós éramos pecadores perdidos em delitos e pecados, isso é que nós éramos. Nós não éramos uma fábrica de coisas boas, nós éramos uma fábrica de maldade. Essa é a natureza humana, irmãos, caída. Não dá para massagear o ego aqui, irmãos. Nós temos que negar a nós mesmos. O diabo ofereceu um reino para Jesus sem o sofrimento. O diabo ofereceu uma coroa de ouro para Jesus sem que ele experimentasse a coroa de espinhos. Tá vendo? O diabo ofereceu para Adão o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o conhecimento até de si mesmo, sem conhecer antes a vida. Irmãos, que erro. Tá vendo? Que coisa medonha, irmãos. Que coisa medonha. Irmãos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará.
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que dará o homem como recompensa da sua alma? Irmãos, o que nós temos para oferecer para Deus, irmão? Nada. Nada. Não temos nada para oferecer. Nós não temos talentos, nós não temos nada para oferecer a Deus, irmão. Nós temos que clamar a misericórdia dEle. A misericórdia dEle. Só podemos ter uma utilidade para Deus o dia que nós negarmos a nós mesmos. Aí sim, Ele em nós, vai produzir muito fruto. Os frutos são do Espírito, e não seu e meu. Os frutos são do Espírito. Amém? Amém. Porque se o homem acha que pode produzir alguma coisa, depois ele vai poder se gloriar diante de Deus. E a palavra diz que ninguém poderá se gloriar diante de Deus. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que valor tem sua vida pra você? Que valor tem sua alma? Onde está teu coração? Mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a si mesmo? Mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Só em Cristo encontrará a verdade. Só em Cristo encontrará o que sempre procurou. Mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a si mesmo? Mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Só em Cristo encontrará a verdade. Só em Cristo encontrará o que sempre procurou. Vale o homem
Glória a Deus.